Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é o podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Eu sou a Amanda Rosa, assessora técnica da CNA, e hoje eu estou aqui com o João Chaves, cofundador da Remedim. Muito prazer, obrigado pelo convite, Amanda. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre negócios do agro e sobre a minha cachaça Remedim. Muito bom, a cachaça Remedim, ela foi campeã do Prêmio Brasil Artesanal de 2022. E eu queria saber como é que começou essa história, de onde veio essa cachaça. Minha família é de Minas, né, na verdade, então a gente gosta muito desse clima de natureza, terra um pouco mais montanhosa. E em 2012, meu pai e minha mãe encontraram na Fercal um local que lembra muito Minas aqui no DF, né? Um local com um pouco mais de montanha e tudo, e adquiriram esse espaço. Durante 8 anos, mais ou menos, meu pai levou só no lombo porque dava muito prejuízo, é muito gasto você ter um pedaço de terra improdutivo. Então a gente começou a tentar produzir. Tentamos mexer com gado, a gente não gostava de mandar para o abate, então a gente só comprava gado e deixava lá, então era mais perda de dinheiro ainda. Piscicultura também, com tilápia, acabou não dando certo, queijos, enfim, e nada dava certo. E a gente, na verdade, eu estava formando meus 18 anos e meu pai teve a ideia de começar com a cachaça. Era algo simplesmente para você conseguir rentabilizar, gerar 3, 4 mil reais por mês para conseguir pagar o alambique. E hoje, graças a Deus, a gente se tornou uma empresa e já relevante no mercado da cachaça. Já em 2020, quando a gente saiu no mapa, ganhou nosso registro no Ministério da Agricultura, a gente foi eleita entre as 250 melhores cachaças do Brasil pela Cúpula da Cachaça. Então, a gente não tinha expectativa de ter uma produção tão qualificada, tão boa de cachaça, mas graças a Deus aí, e com muito suor nosso para aprender a produzir cachaça, eu digo do mestre alambiqueiro, o Jove, do meu pai, o Cid, que foram quem iniciou com o processo, foi muita luta e muita surpresa ao ver o resultado do nosso produto, né? A gente vem de uma família de publicitário, então o nome Remedim veio para lembrar de uma forma um pouco mais, com um tom um pouco de humor e tudo, a questão do mineiro, né, que fala o remedim, não é remedinho, né? E algo que a gente gosta de falar, que cachaça, o que difere o veneno e o remédio e o remedim é a dose. Então cachaça pode servir para você relaxar um pouco, não é uma bebida de alcoólatra, depois a gente pode falar sobre isso. Cachaça artesanal, principalmente, é uma bebida muito degustada, pouco bebida de forma displicente, sabe? Então eu vim me formando no meio da cachaça desde o final de 2021, foi quando eu entrei 100% na Remedim, saí da publicidade e vim me apaixonando a cada dia mais pelo processo produtivo, pelas pessoas que se envolvem, pela cultura da cachaça. A cachaça já chegou a ser proibida no Brasil, houve uma guerra por conta da cachaça, a cachaça é o primeiro destilado das Américas, então muitas pessoas quando pensam em destilado antigo, pensa numa tequila, pensa no rum, né, a bebida dos piratas, e a cachaça é mais antiga do que todos eles, né? Então a gente tem que aprender a valorizar muito a cachaça. A cachaça tem mais de 300 tipos de barril, tipos de madeira utilizados, já homologados na produção, no envelhecimento, enquanto outros destilados que já tem um renome um pouco maior nacionalmente e internacionalmente, o whisky, por exemplo, só tem um, que é o carvalho europeu, o carvalho francês. Então a cachaça tem um universo a ser explorado ainda, entendeu? E eu acho que é um pouco disso. A Remedim veio para informar as pessoas sobre a cachaça, trazer também e ser um dos pioneiros da produção aqui no Distrito Federal. Legal, é uma cachaça que ela já nasceu vitoriosa, então... Graças a Deus. Pouco tempo, mas já tem muitas conquistas. Você quer falar um pouco sobre como você falou que tem muitas variedades de cachaça, que tem muitos jeitos de ser produzido. Você quer falar um pouco da Remedim? Beleza, a Remedim hoje, o Remedim é o alambique, na verdade, aqui no Distrito Federal. A gente tem 3 marcas de cachaça. A marca de cachaça Remedim, a gente tem a marca Casal Cachaceiro
e a gente tem a marca Gastrozinha. A Remedim hoje, né, até a gente está gravando em dezembro, ela tem só barris únicos. O que é barril único? É o single barrel, né? É aquela cachaça que vem de um barril específico. Então a gente não trabalha com blends. Contudo, nas outras marcas, a Casal Cachaceiro e a Gastrozinha, a gente já trabalha com blends de 4 madeiras, blends de 2 madeiras. Você falou um pouco, né, para eu falar sobre a diversidade que tem na cachaça. A Remedim hoje trabalha com 6 tipos de cachaça. Cachaça prata, campeã do Prêmio CNA Artesanal. A cachaça do carvalho francês, carvalho europeu, que é o carvalho francês, perdão. Carvalho americano, que é o do Bourbon. Amburana, Jequitibá Rosa e Jatobá do Cerrado, que é uma madeira endêmica aqui do Cerrado, pouquíssimo explorada ainda na produção de cachaça. Cada uma com sua característica sensorial diferente. Se você misturar 50% da prata com 50% de Jatobá, já é um blend diferente. Se eu quiser colocar 50% da prata, 25% do carvalho francês, 25% do Jatobá, é outra cachaça. Então são assim incontáveis formas de você produzir uma cachaça diferente, e cada uma com seu efeito sensorial, com a sua coloração, com seu aroma totalmente diferente. Realmente são muitas possibilidades, Nossa. né? Como você falou, a gente teve campeão do Prêmio CNA Artesanal. E como é que foi esse processo de participar do programa? Como que vocês ficaram sabendo? Como é que foi chegar lá, as etapas do concurso? Como foi a experiência? Pra gente, do meio da cachaça, o Prêmio CNA Artesanal foi uma revolução. Por quê? Foi o primeiro prêmio do meio da cachaça feito por uma entidade estatal. Então, um reconhecimento estatal sobre a cachaça, né, sobre um produto tombado do Brasil. Foi o primeiro concurso de cachaça que você não tinha que fazer um aporte financeiro para estar participando, então evita muito daquela questão de lobismo e tal. O primeiro prêmio do meio da cachaça a você receber prêmio em dinheiro. Estou falando primeira vez porque realmente é uma inovação, uma revolução muito grande. E a primeira vez que esse prêmio, além da credibilidade do selo e tudo, faz um acompanhamento através do sistema CNA, entendeu? Então a gente está em alguns programas da CNA, a gente tem uma credibilidade dentro do meio por conta do prêmio. Então foi muito importante para a Remedim e para o nosso Alambique ter participado e conseguido triunfar nesse prêmio. As etapas também foram muito importantes e muito legais, que foi o prêmio, a etapa técnica, né? Que, se eu não me engano, foi 40% do peso total. E a Remedim teve a honra de ganhar tanto na etapa técnica quanto na etapa popular. A gente viu lá o nosso quadro sensorial e das 6 características avaliadas, a Remedim teve a melhor nota em 5. Então foi um orgulho muito grande, a gente não tinha a expectativa de se sair tão bem nesse prêmio, até porque foram cachaças do Brasil inteiro e de locais muito renomados no meio da produção. Então Salinas, Paraty, Rio Grande do Sul, vários locais que já são tradicionais e o DF não, né? O DF só em 2020 começou a produzir. E a gente conseguiu triunfar, foi um orgulho muito grande. Você perguntou de onde a gente ficou sabendo desse prêmio. A Andrea Jerk é uma parceirona nossa, uma super especialista do meio da cachaça. Ela, inclusive, foi consultora, ajudou um pouco, porque ela é aqui de Brasília, né, a formar o prêmio. E ela me indicou, falou: João, participa, é um prêmio muito legal, acho que vocês têm uma possibilidade de ir bem. Então a gente colocou lá junto, foram 94 concorrentes na nossa categoria. Graças a Deus a gente foi para os 4 finalistas que foram para a etapa popular e se consagramos campeões aí do prêmio. Foi muito legal. Que bom, parabéns, João. E é muito interessante, né? Uma cachaça do DF. Agora em 2023 a gente teve o Prêmio CNA Artesanal de Vinho e também tivemos um campeão do DF. Eu acho Exato. que o estado tá forte, né? Em competições artesanais. Pois é. Vamos ver o que acontece nos próximos. E depois do prêmio, mudou alguma coisa para Remedim? Mudou muito, assim. A minha cachaça prata era uma cachaça que a gente não focava na venda. Então hoje passou de representar 13% do meu faturamento para hoje já está próximo de 40% a minha cachaça prata, tá?
a credibilidade que o prêmio CNA trouxeram, eu digo que vocês trouxeram, a CNA como um todo, para a Remedim foi muito, muito, muito importante, porque hoje todos os festivais nacionais de cachaça relevantes chamam a gente para participar. Várias pessoas relevantes do meio chamam a gente. A gente já vendeu para quase todos os estados do Brasil, porque pessoas que são do meio da cachaça, que são entusiastas, eles já conhecem a Remedinha muito através do que os prêmios CNA trouxe pra gente. Eu brinco com meu pai, né, que um dia depois da gente ter se consagrado campeão, a Record tava esperando a Band terminar uma entrevista lá com a gente lá em casa. Então foi assim, da água pro vinho. A gente não tinha uma perspectiva de tornar um negócio realmente viável financeiramente, de crescer, de escalonar, mantendo sempre a qualidade especial da nossa cachaça. E hoje a gente está, por exemplo, no programa AgroBR para fazer exportação. A gente é a primeira cachaça do Brasil a fazer exportação para a Antártica. A gente mandou lá. Então, assim, não é nem um país, né? É uma região do planeta que a gente nunca imaginou que pudesse chegar cachaça, e através depois, né? Foi de forma indireta do prêmio, nas entrevistas que eu dei graças a esse prêmio, eu consegui fazer parcerias como essa. Algumas empresas que eu vou manter um sigilo por conta, né, mas que eu admirava muito antes de começar a produzir cachaça, já chamaram a gente para fazer os souvenirs institucionais delas de final de ano. Então, é muito interessante tudo que foi proporcionado através da repercussão do prêmio. Ainda mais por ser uma cachaça de Brasília. Ninguém sabia que tinha cachaça em Brasília. Exatamente. É muito legal para o sistema mesmo, né? Ver os produtores que participam dos nossos programas chegando mais longe. Sim. Então é o que você falou, a Antártida é um lugar que... Quando que você imagina que vai chegar cachaça lá, né? Inclusive eu tenho que fazer um agradecimento ao capitão Moisés. Ele é do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. Para quem não sabe o que é o ProAntar, é um programa que cuida, né, da estação internacional que o Brasil tem, entre os 30 países que tem uma estação internacional lá na Antártica. Então, assim, tem que agradecer ele, mas assim, são coisas muito loucas que a gente nunca imaginou fazer na vida, e é com uma honra e um carinho muito grande que a gente faz esse trabalho. E lá no começo a gente falou um pouco de vários tipos de cachaça, você falou dos tipos da Remedim, dos estigmas da cachaça. Sim. E dos benefícios. Eu queria, antes de falar dos estigmas, falar um pouco das diferenças, assim, de uma cachaça ouro para uma cachaça prata. O que diferencia em termos de preço, de qualidade, como que funcionam essas classificações? Uma cachaça de alta qualidade, por exemplo, a Remedim, ela sempre pensa em qualidade antes do volume, tá? Isso é muito importante salientar, porque no processo produtivo, existem etapas que você vai retirar o produto destilado, que é a separação que a gente chama de cabeça, coração e cauda. A Remedim só trabalha com o coração. É a parte mais pura, digamos assim, da cachaça, com menos substâncias que fazem mal à saúde, tá? Então, cachaças artesanais, principalmente, focam muito nessa separação bem feita. Qual que é a diferença de uma cachaça prata para uma cachaça ouro, por exemplo? Ouro já entrou no ditado popular, que é uma cachaça do carvalho. Mas, em tese, você pode classificar ouro como uma cachaça que passou mais de 1 ano sendo envelhecida em algum barril, tá? Eu chamo hoje de cachaça armazenada para não confundir o meu cliente. Se eu falar uma cachaça armazenada e mostrar uma Jatobá do Cerrado, que é uma que eu tenho que é vermelha, você olha, você acha que é um vinho. Mas não, é uma cachaça. Poderia ser considerada ouro, só que ia causar uma certa confusão. Então, eu chamo de armazenada. A gente tem as envelhecidas, que são mais de 3 anos envelhecidas em algum tipo de barril, e elas também são classificadas como extra premium, tá? E premium é a cachaça que já passou 2 anos envelhecida. Então, premium 2 anos, extra premium 3 anos para cima. A Remedim prata não passa por nenhum tipo de madeira. Cachaça prata é que não passa por nenhum tipo de envelhecimento em madeira. Ela sai do alambique diretamente para o inox. Então passa lá, faz um tempo de maturação, a gente deixa 4 meses, em média, a Remedim, depois já é envasada. Muito legal. Quanto tempo demora para produzir uma cachaça dessa?
Olha, a gente só tem uma safra de cana no ano, né? Hoje a Remedinho, pelo menos, só trabalha com uma safra por ano. Então, digamos que a cana vai demorar um ano para ficar pronta. E a cachaça, perdão, o caldo de cana depois de fermentado e tudo, digamos mais ou menos um dia para fazer uma lambicada. Tá? Então a gente vai moer a cana moída, em um dia ela vai se tornar uma garrafa de remedinho assim, entendeu? Bom, e retomando aí o assunto dos estigmas, né, que a gente Sim. tem ligados à cachaça, você comentou, né, que eu acho que é uma coisa que talvez esteja ficando um pouco antiga, de que a cachaça está muito ligada ao alcoolismo, e a gente sabe que não é bem assim. Uhum. Então conta pra gente o que você tem visto aí de hábitos de cachaça, o que combina com cachaça e como Ótima esse estigma pergunta. tem mudando. Olha, esse estigma, ele existe em todos os países que tem uma grande produção clandestina de algum destilado. Então você vai no México, apesar de hoje eles já valorizarem muito mais a tequila do que o Brasil valorizar a cachaça, antigamente não era assim. 10% ou até menos hoje, através da última pesquisa do IBRAC, que é o Instituto de Cachaça, 10% dos alambiques que existem no Brasil são legalizados, né? Então, assim, 90% produzem aquela cachaça na garrafa PET que você vê. Algumas são de boa qualidade, mas muitas não fazem esses processos corretos de separação, não fazem processos corretos de armazenamento, e é isso que descredibiliza a cachaça, desvaloriza a cachaça. Quando você fala assim, um uísque, você só vê o uísque na caixinha, bonitinha, porque é o que chega aqui, né? Só chega aqui o produto que já está legalizado e já está totalmente correto. Então, assim, hoje em dia, a gente já está voltando à valorização da cachaça. Existiram épocas no Brasil que cachaça foi mais valorizada também, por exemplo, na semana de 22 da Arte Moderna, eles utilizaram a cachaça e a caipirinha como a bebida oficial do evento. Essa época de patriotismo, idealismo nacional e tal, sempre foram épocas de valorização da cachaça. Após a Segunda Guerra Mundial, com muitos imigrantes vindo ao Brasil, voltou aquela questão das bebidas estrangeiras, do uísque, da vodka, enfim. Mas agora a gente já está voltando a globalizar a cachaça também. Você perguntou as formas de você tomar cachaça. Hoje em dia, assim, a Andrea Gerri, que é uma das minhas professoras, ela tem uma frase que é dela, assim: cachaça não tem jeito errado de beber. Aquela questão de você tacar na garganta, a gente fala para você não fazer isso porque você não está degustando, você não está aproveitando o que aquela cachaça tem para te dar. Então hoje, por exemplo, eu lancei a cachaça Gastrozinha. A cachaça Gastrozinha tem um conceito de você tomar ela no copo de dose, você tomar ela numa taça ou então em um copo de uísque, copo baixo com gelo. Ela vai bem nessas três vertentes. A Jatobá do Cerrado, que é a cachaça que eu te falei que é mais escura, ela tem um quê mais apimentado, se você tomar ela ao natural. Só que se você colocar em um copo baixo com gelo, por que esse copo baixo com gelo? Permite a oxidação um pouco mais rápido e a evaporação do álcool, do excesso, né, digamos assim. Então vai aflorar um pouco o sabor mais adocicado da cachaça. Então você tomando ela como um uísque, você vai deixar de ser uma cachaça um pouco mais apimentada para ser mais agridoce. Eu tenho uma cachaça, por exemplo, que é a de Jequitibá Rosa, que ela é bem seca, é levemente doce e seca, então tome uma taça, lembra um pouco um vinho branco nas características. Então cada cachaça, como eu falei, são mais de 300 tipos de madeira, você pode inventar a sua melhor forma de beber cachaça. Eu, por exemplo, tomo principalmente na tacinha ISO da cachaça, inclusive foi um presente da Raquel Amaral que me deu. Ela sempre brigava comigo que eu sou produtor de cachaça e não tinha essa taça, que é a taça padronizada da cachaça no Brasil, e no copo baixo com gelo, porque foi a forma que eu aprendi que as pessoas valorizam. Se eu estiver passando com um copo com um líquido avermelhado ou alaranjado com gelo, falam, nossa, mas você tá chique e tal. Pois é, tô bebendo cachaça. Não, e tem vários drinks. Eu acho que com 4 tipos de cachaça você consegue fazer uma carta inteira de drinks. São muitas possibilidades, são muitos infinitas. tipos.
E é o que você falou, né? A gente precisa valorizar um produto que é nacional e que tantas pessoas que vêm de fora chegam aqui Sim. e aí querem beber caipirinha, que é com cachaça, querem experimentar as cachaças daqui. Você falou da tequila no México, aí na Rússia a gente tem a vodka, então cada país tem meio que a sua bebida. No Brasil a gente tem uma que é tão versátil, que combina com tantas coisas. Sim. E que ainda bem que está chegando em novos lugares. Exato. Uma curiosidade do meio da cachaça, por exemplo, o vodka, você deu um exemplo, é 4, 5 vezes destilado, né? Porque na vodka eles têm um processo de fermentação que produz muito. Eu não vou ficar falando os nomes das substâncias, só dar um exemplo, que é acetato de etila, metanol, substâncias que fazem mal à saúde. E é produzido em grande quantidade nesse tipo de fermentação. Então tem que destilar 4, 5 vezes até você conseguir um produto de alta qualidade. O uísque, 2, 3, 4 vezes. A cachaça, você destilando uma vez apenas, você já consegue fazer uma retirada com bastante pureza, que não vai fazer mal. Por exemplo, o que você vai deixar claro se é um produto de boa qualidade, por exemplo? Às vezes você vai numa confraternização da empresa, um ano novo, né? Enfim, e toma um pouquinho a mais. E no dia, dependendo do produto que você vai consumir, você vai se sentir meio ressaqueado, meio lerdo, com uma leve dor de cabeça. São esses químicos que fizeram efeitos no seu corpo. Geralmente, quando você toma um produto como a Remedin, por exemplo, de alta qualidade, é muito mais difícil você ter esses efeitos no seu corpo, entendeu? Ainda mais se você se cuidou, tomou água, enfim. É muito interessante porque a cachaça, apesar de ainda no paladar brasileiro ser pouco explorada, no paladar internacional está sendo cada vez mais benquista, né? E só nos lugares de alta qualidade você vai encontrar uma cachaça, principalmente uma cachaça de alta qualidade, entendeu? Então, já está mostrando para o mundo o que o nosso destilado, um dos únicos de alta qualidade que é monodestilado, né? Só uma vez destilado, e com uma variedade que o mundo nunca viu de madeiras, de sabores e de colorações. Com certeza. Muito bom, João. Eu tô vendo aqui, inclusive, que vocês têm essa preocupação ambiental. Tô vendo os selos de reciclagem. Isso é muito Perfeito. legal, o diferencial do produto. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. Não, vou comentar brevemente, né? A Remedin, como eu falei, não foi uma empresa pensada em gerar grandes lucros. Foi uma empresa pensada em gerar uma captação de renda para manter o nosso espaço de terra. E a gente sempre focou muito nas qualidades, nas valorizações, digamos assim, da parte ambiental e da parte social da nossa empresa. Então, hoje a gente tem a comitiva Remedin, que é uma comitiva à parte, né, da nossa empresa, mas que a gente incentiva o trabalho deles, que eles fazem o nosso trabalho social. E a gente tem uma parceria com o IBAMA. A gente faz parte do projeto CETAS do IBAMA, e fazem solturas de animais silvestres lá no nosso alambique, né, que a gente tem cerca de 80% de mata conservada. A nossa plantação, a gente não derrubou uma árvore para fazer, era só a área que já era pasto. E a gente faz também ressocialização, digamos assim, não me fugiu a palavra certa, mas de araras. Então, em janeiro a gente vai lançar a nossa visita, então chamando as pessoas que estão assistindo, entre no nosso Instagram, vocês vão ver como que funciona para visitar o nosso alambique. E dentro do nosso alambique tem em média 30 araras que ficam lá, vivem lá no nosso viveiro, que estão prontas para serem soltas para a natureza. Na verdade, o viveiro é aberto. Então, elas ficam andando, vão para o alambique, tem assim, a vida totalmente livre. E no momento que elas se sentirem preparadas, elas voam e voltam para a natureza. É um projeto que eu tenho muito orgulho de estar participando. Muito legal mesmo. Parabéns mais uma vez pelo Prêmio CNA. Muito obrigado, Amanda. Mas vão ter outras edições para vocês participarem. É muito legal para o sistema, como eu falei, ver onde vocês chegaram, ver que a gente pôde contribuir, né, com o sucesso da Remedin. Sim. Ver uma produção agrosustentável, que a gente sabe que tem muito no Brasil. A gente sempre fala da produção sustentável do que é o futuro também, né? Que é o futuro e que a gente já tem meios de avançar, né, nesse tipo Com de certeza. ação. Então, fico muito feliz. Muito obrigada, João. Eu que agradeço, Amanda. Episódio. Foi ótimo. Em outras edições de prêmio e sucesso para Remedin.
Muito obrigada a você que ouviu o podcast Ouço Agro. Muito obrigado, gente. Acompanhem lá Remedinho Cachaça no Instagram, tá? E remedincachaca.com.br no nosso site. Vocês podem encomendar a nossa cachaça, vocês podem marcar a sua visita no nosso alambique. A gente também faz cachaça com rótulo personalizável. Vai ser um prazer conhecer vocês. Acompanhe a CNA nas redes sociais e até o próximo episódio do podcast Ouço Agro. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar.